Conversa de Classe, apresentado por Maíra Tangerino. Aqui, mentes únicas se encontram em conversas plurais. Sintonize-se para mergulhar em uma jornada única de aprendizado e descoberta. Olá, pessoal! Hoje é dia de mais uma conversa inspiradora aqui no Conversa de Classe. Eu tenho a honra de receber o meu querido amigo Ricardo Quirino. Nós estamos, inclusive, aqui em Caraguatatuba fazendo a nossa entrevista. E, Ricardo, a gente vai falar de um assunto, né, que tem atraído aí olhares, as pessoas têm olhado muito para esse assunto e que bom, né? Já tinha passado da hora disso acontecer, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre educação étnico-racial e docência. Ricardo é especialista em geografia e já vou começar te mandando aí a primeira pergunta, tá? Ricardo, como que você enxerga a importância da educação étnico-racial na formação docente, especialmente na disciplina de geografia? Bom, boa tarde, né? Quase boa noite. É um prazer receber a Maíra aqui em Caraguatatuba, essa querida, nossa amiga, né? Então, Maíra, é o seguinte, a gente tá aí 2024, né? Para contextualizar, e o ano passado completou 20 anos, né? Da lei 10.639, que é de 2003, né? Que debate, né, que propõe para que seja incluído nos currículos a história da cultura africana, né, e a história dos povos de origem africana, né, ou afrodescendentes. E depois também tivemos a Lei 11.645 de 2008, que incluiu a história da cultura indígena. Então é uma lei. Os municípios precisam avançar nessa temática, as escolas particulares também, de maneira geral, nosso país precisa avançar nessa temática, porque um dos pilares da educação de relações étnico-raciais é o estudo dessa lei, né? E o combate ao racismo, né? Então, para os professores de geografia, explicitamente de história, que tocam diretamente nesse contexto, eles se sentem até muito confortáveis em estar trabalhando nessas temáticas, né? Então, hoje o desafio é ultrapassar a barreira disciplinar e transformar isso numa estrutura multidisciplinar, né? Que não apenas geografia e história trabalhe dentro dos seus contextos curriculares, mas que todo mundo trave esse debate, que todo mundo discuta, que todo mundo entenda o que é racismo, que todo mundo entenda que essa estrutura, que a nossa estrutura social ela é marcada dessa forma, né? E que isso está na escola. Por quê? Porque se está na sociedade, tem que estar na escola também. Não tem, a escola faz parte desse contexto social, né? Então é muito importante, né? O professor de geografia e o de ciências sociais, de maneira geral, eles são agentes impotentes, né? Para estar fomentando esse debate na escola. Mas não é uma responsabilidade exclusivamente dessas duas disciplinas. Sim. Ricardo, eu estava pensando aqui, lembrando, sim, não é a primeira vez que a gente traz esse tema aqui no Conversa de Classe. E, gente, quantas vezes for possível, a gente vai trazer esse debate para cá, tá? É claro que você falar das leis é o primeiro ponto importante, porque eu acho que enquanto sociedade, a gente pode encontrar um respaldo legal para poder trazer esse assunto para a escola. Mas o segundo motivo é que exatamente porque ele é lei, ele tem que ser discutido, né? E tem que fazer parte aí do dia a dia e da vida das pessoas. Eu queria também perguntar uma coisa para você, né? A construção dessa educação antirracista é um desafio constante, né? Como que nós podemos promover discussões e práticas que combatam o racismo e promovam a diversidade étnico-racial? E aqui é importante, né, gente? Dentro e fora da sala de aula, né? Não é só dentro da sala de aula, não. Exatamente. Então, assim, o que a gente acompanha é que hoje o nosso país movimenta, né, de uma maneira muito assertiva nesse sentido. As pessoas estão se apoderando desse conhecimento, entendendo que ultrapassa a ideia de ser uma lei, que nem você estava comentando agora, que é uma necessidade somente legal. Não, é uma necessidade social. Então, o que acontece? Hoje, eu tenho muito foco na Semana da Consciência Negra, né? Ações, Islã, poesia, né? Nome, por exemplo, aqui em Caraguá, o nome dos bairros, muitos são de origem indígena. E muitas vezes essas crianças, estudantes, não sabem disso, né?
Então, às vezes, a gente acha que precisa de ações mega, né? E não, às vezes as ações estão ali, né? No contexto escolar, no contexto do bairro, no contexto do município. Aqui, nossa, aqui tem Juqueriquerê, Perequê-Mirim, Caraguatatuba, que é um nome de origem indígena, né? E aqui do lado, Ubatuba. Então, a gente tem uma riqueza que essas culturas incorporaram à nossa história, que precisa ser muitas vezes resgatada, né? E hoje o professor ele pode trabalhar com isso de maneira muito tranquilamente. Nós temos aí muita bibliografia, temos vídeos, temos pessoas já produzindo dentro dessas estruturas, né? Propondo ações como passeatas, como atividades lúdicas nas escolas, trazendo contos africanos para as crianças mais pequenas, roda de conversas, né, com os anos finais. Então a gente tem uma série de ações que podem fomentar essa prática de maneira ativa, né, e trazer esse debate para uma centralidade que não ofenda ninguém, que integre, que pense na diversidade, que pense naquela criança ali que muitas vezes nunca teve a oportunidade de identificar alguém parecido com ela, né? Então aí a comunidade vem para dentro, trazendo aí médicos, engenheiros, pessoas que de repente, né, lidam com o racismo no dia a dia e que conseguem enquadrar, que conseguem dar exemplo, que conseguem mostrar, né, a sua potência enquanto ser humano, né? Muito mais que qualquer outra situação, acredito. E Ricardo, né, eu estava pensando que eu sempre vim muito aqui para o litoral, né, principalmente para Ubatuba, assim, é um lugar muito querido, e Caraguatatuba também, que está no caminho. E eu não sei se você de casa aí sabe, né, mas essas duas regiões principalmente, elas foram um centro de resistência contra a colonização, né, tanto que a gente tem a famosa Guerra dos Tamoios, né, que recebeu esse nome exatamente pelas populações indígenas que estavam aqui e que foram contra, né, obviamente, o que a gente pode chamar até de massacre, né? Sim. Eu acho que o nome correto aí, falando aqui, dois professores da área de história, de ciências humanas, né? Falando o nome correto aí, a gente teve muita resistência e talvez isso tenha até contribuído para que os nomes permanecessem aqui nos locais, né? Então é bonito a gente conhecer e entender essa história porque faz parte da nossa formação mesmo cultural, né? Até eu queria saber de você se existe alguma experiência marcante na sua trajetória como educador em que a relação étnico-racial desempenhou esse papel fundamental, e se você pode contar um pouquinho pra gente, tá? Aqui, da sua comunidade, da sua realidade, você tem uma experiência de destaque. Atualmente eu estou num cargo de apoio pedagógico, né? Então a gente apoia, e chegou para a gente no ano passado um projeto maravilhoso. Eu posso contar dois casos, um caso que eu estava na sala de aula e outro caso de um cargo de coordenação. E aí a escola tinha uma proposta de montagem de um movimento negro estudantil na escola, né? O ano passado foi um ano diferenciado, porque a nossa feira literária, a autora homenageada foi a Conceição Evaristo. E aí a Conceição Evaristo trouxe essa potência para os nossos alunos de um conhecimento que muitas vezes eles não tinham acessado, né? Trouxe a crítica, trouxe a reflexão, uma reflexão profunda, e as meninas da escola, se organizaram e elas montaram um movimento negro estudantil. Isso começou a impactar a escola, porque elas começaram a combater o racismo dentro da escola. E elas levavam isso para casa, levavam isso para as redes sociais. Como era um movimento, toda semana tinha encontro. Eu tive participando de alguns encontros, fazendo bate-papo com elas, trazendo algumas questões como o colorismo, como o racismo estrutural, como o histórico da escravidão também, para que elas pudessem conhecer. Então era um movimento muito potente. Ele tinha uma abrangência da escola, da comunidade, e ao final quando chegou em novembro, no mês da consciência negra, elas chegaram muito empoderadas, com apresentações, com slam, com várias atividades que promoveram o debate, né, e trouxeram essa temática. Uma outra experiência, eu trabalhava no ensino médio, tá? E aí o que acontece? Sempre pedem feiras de ciências, feiras culturais e tudo mais.
E assim, todas as feiras culturais que se propõem, e isso até é uma culpa, não vou falar culpa, mas uma questão de construção dos nossos espaços disciplinares, seja de geografia, história, português, matemática, tem uma origem colonial, né? E como que você torna isso decolonial, né? Porque se você pensar na matriz africana, na matriz indígena, eu preciso tirar esse olhar colonial, né? E colocar um olhar em cima desses países africanos, em cima das estruturas indígenas. O olhar sobre a África, muitas vezes, é muito limitado. Por quê? É aquilo que está no livro didático, às vezes, é aquilo que está em vídeo, e pouco se explora. Por exemplo, vai numa agência de viagem, perceba lá se tem, por exemplo, muitas propagandas na televisão sobre turismo no continente africano. É um ou outro país, dá para você pescar ali um Marrocos, né? Um Egito, mas de maneira geral, será que a África se limita só a isso? Né? Então eu levei os estudantes na biblioteca da escola, a gente começou a fazer uma pesquisa com livros, né? Pesquisando a riqueza cultural, a riqueza biológica, potenciais turísticos de outros países da África que não aparecem aí nas grandes mídias ou nas grandes agências de viagem. E aí, com aquilo, eles começaram a identificar o continente africano, mostrando esses potenciais. E aí, na feira cultural da escola, eles produziram folder, cartaz, como se fosse uma agência de turismo. Para esses países africanos, né? E assim, as pessoas nem imaginavam que poderia ir para alguns países da África, né? Que tinha aquele potencial, né? Que tinha algo diferenciado para estar apresentando, seja uma praia, seja um museu, seja a culinária de alguns países que não estão aí nesse foco de turismo. Então esse trabalho também foi muito bacana, foi um descobrimento para mim e para os estudantes, que foi de maneira muito bacana. Então esses dois movimentos, né, que eu posso citar aí como experiência minha, né, eu acho que tem algumas outras, mas preciso relembrar aqui no caso. Não, mas acho que já são duas experiências muito marcantes, sim, né? Sim, com certeza. E até para fazer uma ponte, né, nós já recebemos aqui no Conversa de Classe o professor Mahfouz. Ele é doutor em História pela Faculdade do Cairo, né? Ele estudou lá na Universidade do Cairo e ele veio aqui contar um pouquinho como que esses movimentos históricos atuais também têm feito o mundo repensar o que é história. E acho que faz uma ponte aí com o que você está falando, porque muitas vezes a gente limita, né? A história da África acaba na escravidão? Não. Muito pelo contrário, né? Tem muita história para a gente rever e esses movimentos têm ensinado a gente a olhar diferente aí para o continente africano, como nesse exemplo que você trouxe, né? Valoriza, né? Acaba valorizando a nossa cultura, porque quer queira, quer não, é a nossa origem, é a nossa identidade, né? A gente precisa apropriar muito mais sobre quem são esses escravos que vieram para cá, foram esses humanos que vieram para cá, muito mais que escravos, esses humanos que vieram para cá, né? Qual a história do país deles? Por que eles cultuavam tal deuses? E isso são construções, né? Que nós vamos desconstruindo aqui para reconstruir e conectar com essas origens. Perfeito. E para a gente ir encerrando, né, eu queria te perguntar o seguinte: à luz desses desafios contemporâneos, que acho que um grande desafio é trazer a visibilidade legítima, né, para a cultura dos povos africanos e dos povos indígenas, como que você acha que a tecnologia pode ser uma aliada na promoção de uma educação étnico-racial e na formação docente? Olha, a tecnologia hoje, para nós, a gente está num GT de construção, né, de referenciais curriculares para relações étnico-raciais, ela está sendo fundamental enquanto ferramenta de aglutinar ideias, de aglutinar ações, de curadoria, de construção, nós temos uma prateleira eletrônica, né, que todo mundo gosta de utilizar, que é o Padlet. Então nós utilizamos ali como espaço de registro. Então a tecnologia ela é muito potente para nós professores e para os estudantes, porque para os estudantes também você pode utilizar essas ferramentas para estar solicitando trabalhos, para estar solicitando vivências, experiências de aprendizagem, fazendo essa interligação, né? No nosso último encontro, isso ficou muito claro,
como que assim o indígena relaciona com a tecnologia. Né? Ele é um ser humano. A legislação de 88, principalmente, né, quando deu cidadania a todos os povos, né, inclusive no nosso último encontro teve um indígena falando sobre isso, que ele tem que desfrutar essa humanidade. Né? Se o recurso está aí para ser utilizado, por que não? Né? Porque isso é uma desconstrução, porque a gente tem aquela ideia, ele é indígena, mas ele não pode usar um celular, ele não pode ter isso e tal, você entendeu? Então, essas são desconstruções que a gente precisa fazer, né? E a tecnologia é essa ferramenta potente, né? Que pode estar aglutinando, que pode estar juntando as pessoas, unindo. Por exemplo, ele mandou para nós o vídeo. Né? E o vídeo foi exposto num telão, né? Com uma projeção usando a internet. Então, quer dizer, há um encurtamento do espaço, né? Uma coisa muito falada em geografia, né? O encurtamento da comunicação, o encurtamento das estruturas. O território ele já não é mais um território único, ele é um território ligado, né? É um território em redes. Então, acho que é fundamental, sim, a tecnologia para debater educação em relações educacionais, raciais, levar esses exemplos aí para vários lugares, né? De movimentos negros que estão surgindo na escola, né? Desse empoderamento das meninas, desse carinho com as crianças pequenas que são necessárias, né? Então, levar essas boas práticas, eu acho que a tecnologia vai ser fundamental para esse processo todo. Ricardo, gente, que show, Muito obrigado. Né? Que show de fala, que show de sabedoria. Obrigada por trazer esse tema aqui pra gente, né? Espero que você possa voltar, já fica o convite aqui para todo mundo. Eu que agradeço a oportunidade, porque com certeza. É muito bom estar aqui com vocês, né? Com todo mundo, para estar debatendo esse assunto que aí está tão latente, tão importante para a sociedade, né? E para nós é de muito valor, né? Você sabe que o nosso público é formado de docentes e de estudantes também, que ainda estão se preparando para entrar no mundo do trabalho. E, gente, a gente quer que vocês já entrem pensando nesses temas, levando esses temas para o dia a dia de vocês e para as salas de aulas de vocês também. E, deixa eu dar uma dica, tá, para vocês. Quem pode debater educação de relações sociais? Quem pode ser? Todo mundo pode. Não precisa ser o branco, não pode ser só o branco, não pode ser só o preto. Todo mundo pode debater, né? A gente tem que assumir essa responsabilidade, né? Antes de tudo, de ser antirracista, né? Então, todo mundo pode debater sobre isso, né? Não se acanhe, se aproprie, se empodere e debata. Gosto muito da fala da Dione, né? Isso, também é uma querida aí do grupo de educação antirracista, né? E ela fala muito isso, né? Você não precisa ser de nenhuma etnia, de nenhuma raça, de nenhum lugar para você ser antirracista, né? Qualquer pessoa tem a obrigação. A obrigação de ser antirracista. Essa fala que eu fiz agora é justamente, né, porque nós estamos aí nesse grupo também de estudos, né? Então, quer dizer, tudo compõe, né? A partir do momento que a gente tem acesso ao conhecimento e o conhecimento abre a nossa mente e a gente consegue compartilhar isso é ser professor, né? Então a gente precisa compartilhar, a gente precisa ensinar, a gente precisa aprender, a gente precisa viver, né? Ter essa vivescência junto, né? Ok? Mas perfeito, muito obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço. E pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais!